Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no projeto As Pessoas Inspiram para mais uma live especial nessa quarta-feira, dia 18 de 11. Hoje vamos falar com uma convidada muito especial nessa semana do empreendedorismo, né, gente? A gente está falando essa semana sobre empreendedorismo, muito, né? Amanhã é o dia do empreendedorismo feminino. A Bruna já chegou aqui. Deixa eu chamar ela aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se ela veio. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei quando as pessoas vão olhar essa live, mas sejam todos Oi, bem-vindos. Olá, tudo bom, Bruna? você tá me ouvindo bem? Peraí que eu tô. Sim? Estou, sim, Porque eu tô. perfeitamente. Deixa eu só tentar colocar os meus fones. Eu tô ouvindo pelo celular. Deixa eu tirar e pôr de novo. Tranquilo, tranquilo. Pois aqui. Gente, hoje vamos falar sobre um assunto muito especial, né? Sobre empreendedorismo familiar, né? E a Bruna aí vai nos contar as motivações dela por esse caminho tão maravilhoso que é de empreender, né, gente? Melhorou, Bruna? Sim, agora sim. Eu Ah, tô muito, beleza. muito escura aí pra vocês ou eu tô bem? Tu tá um pouquinho escura. Não sei se para o pessoal aí, quem tá assistindo, pode dar um ok, se tá legal. Peraí. Acho que tá Deixa eu, legal, pelo que deixa eu só ligar a luz do. Eu tô no quarto. não tem problema. Peraí. Sabemos que estamos todos em home office, né? E essa nova estrutura, né, do home office é uma coisa que a gente tem que se adaptar, né? São fronteiras de espaços que a gente está aprendendo a lidar, né, Bruna? Não, peraí que eu vou clicar aqui. Isso. Olha, gente, até botei um filtro. Olha que lindo! Tô com cílios. Que Esses maravilhoso! filtros são vida. Bom, É olha verdade. só. Eu não sou muito desse cílio. Ai, meu Deus, eu troquei de filtro sem querer. Ó, Jesus, só tô passando vergonha aqui, meu Deus. Não, é isso aí, Bom, gente. É o que a gente continua vê, né, escura, nas né? lives hoje. Oi? Deixa eu ver. Tá um pouquinho Continua. escura. Assim tá melhor ou tá pior? Tá melhor. Mas eu tô te escutando bem, né? Eu acho que a gente pode tocar. Eu acho que o pessoal Tá. tá nos vendo, pelo menos, né? Eu acho que isso Aham. é legal. E nos ouvir também vai ser maravilhoso te ouvir, né, Bruna? Uma pessoa tão especial que, só para contar da onde eu conheço a Bruna, né? Eu fiz um curso pela Federação de aceleradora de mulheres que trabalham com empreendedorismo. Então, tinha mulheres de todos os lugares aí do Rio Grande do Sul, né? E a Bruna, que é lá de Faria Lima, né? Ela estava nesse curso, então a gente passou praticamente, acho que foram 7, 8 meses, eu não recordo quanto tempo foi, mas com encontros mensais, né? E aí eu conheci um pouco mais sobre o trabalho dela, e por isso que ela está nesse espaço aqui, nesse projeto, né? Que é um projeto de trazer conhecimento, trazer pessoas que fazem a diferença aí no nosso mundão, né? De alguma maneira, que possam nos inspirar dos seus trabalhos, enfim. Aham. Bom, Bom, eu só vou apresentar. desliguei a luz agora. Eu desliguei a luz agora. Vamos ver se fica melhor. Eu tô com um ring light aqui. Tá mais Tá. claro agora ou não, Pra- Eliane? eu tô achando um pouquinho escuro ainda, mas, É. mas dá pra ver. Toca baile, vamos tocar. Vamos lá. Bruna, só para apresentar rapidinho aqui, em poucas palavras, quem é a Bruna, né? A Bruna, ela é tecnóloga em viticultura, que ela vai comentar conosco o que que é viticultura, né? Ela é enóloga e também é diretora operacional da vinícola Cristófilo, que é em Faria Lima, né? Seja bem-vinda, Aham. Bruna. Conta um pouquinho para Obrigada. nós aí sobre a tua história, né? E o que que isso tem a ver com a tua motivação por empreender, né? Aham. Bom, então assim, eu agradeço primeiro, né, Eliane, a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho do negócio, né, da minha família e do qual eu faço parte. Que bom que a gente está se encontrando virtualmente, né? Pessoalmente.
ainda não deu, né, em É. função desse ano maluco, né? E então, contando um pouquinho sobre a empresa da minha família. A gente está localizado no interior aqui de Bento Gonçalves, né? E aí, nós somos descendentes de imigrantes italianos e desde o tempo dos meus tataravós, eles sempre produziram uvas, né? Eles elaboravam vinhos para eles mesmos consumirem. Lá na E Itália, depois, ainda. sim, eles eram viticultores já lá antes de vir aqui para o Brasil, né? E permaneceram com essa atividade aqui. E Uhum. aí, o meu tataravô pagou a propriedade dele em 1896. Então, faz bastante tempo, né? Bom, aí, ó, meu irmão entrou ali, o Lorenzo. Então, o negócio começou. Na realidade, no início, eles faziam vinhos, assim, para eles consumirem e vendiam as uvas, tá? E aí, lá pelo ano de 1985, 86, meu tio e meu pai começaram a passar por uma crise. Eles tinham as uvas, mas não tinham quem as comprasse, né? Então, obviamente, eles não iam jogar fora a produção deles, né? Mas eles resolveram ah, fazer vinho com as uvas, né? Como uma maneira, assim, de ter Um uma sustento. renda a mais, né? Um sustento. E então, com toda essa função da pandemia, né? A gente foi ver que, pô, a nossa empresa surgiu numa crise, né? Então, eu fiquei me questionando, assim, tipo, será que eu tenho o direito de reclamar, né? Se tudo isso que aconteceu, os meus pais começaram uma empresa sem ter conhecimento, sem ter capital, sem ter nada, né? No porão da casa dos meus avós, assim, totalmente informal era o negócio, né? Então, isso foi uma coisa que me puxou muito, assim, né? Da gente não se dar o direito de desanimar, né? E aí a empresa começou ali, como eu disse, né? Na clandestinidade, vamos dizer assim, com as uvas deles, fazendo vinhos no porão da casa. O meu tio, Mário, ia vender os vinhos, né? De Chevy, uma caminhonete Chevy Nossa. azul. E aí ele vendia assim de bar em bar, né? E foi assim que a gente foi prosperando. Até que em 1908 a gente formalizou então a empresa, né? Antes disso o negócio era todo informal. Construímos, né, um lugar adequado, enfim, para a empresa estar. E aí a gente, né, então seguimos a nossa caminhada. Aí lá no começo a gente tinha só vinhos de mesa, né? Depois a gente também lançou vinhos finos. Já depois do ano 2000, né? Nós começamos com os vinhos finos. Aí depois o enoturismo, enfim, todas as experiências que a gente faz hoje, né? Ó, o Marcos tá aí. Oi, Marcos. E nós, então, estamos nessa agora com mais desafios. A gente está ali, vamos dizer assim, quase terminando a obra de um restaurante lá junto da vinícola, né? Que vai ter um espaço legal para a gente também atender grupos, assim, para degustações. Então, começamos um investimento cabuloso no meio da pandemia, né? Quer Então, empreender, né, assim, Bruna? Empreender é assim, né? Não adianta. é, então, São assim, coisas da vida. coragem, né? Coragem, porque o que eu vejo hoje é que, tipo, se a empresa quer parar, ela começa a ir para trás automaticamente, né? Tu tem É. sempre que estar, assim, tem uma demanda sempre por produtos,
por, né? Tem que estar sempre girando, né, as coisas. Tu É, faz e sempre hoje, a mesma coisa. aham. E hoje, né, Bruna, a gente sabe assim, né, que esse mundo, independente de pandemia ou qualquer outra coisa, todas as empresas elas devem estar preparadas para esse novo, né? Porque os próprios clientes exigem que a gente esteja inovando, que a gente esteja buscando esse algo a mais, né, a cada ano, a cada. Não sei como é que tu percebe dentro do teu ramo, assim, mas a gente vê muito isso, sabe? Das pessoas estarem bastante exigentes, né? E as empresas, os empreendedores estarem bastante buscando essas melhorias, né? Como é que é isso Sim. dentro da empresa de vocês? Olha, no segmento do vinho, né, as pessoas querem sempre novidades, né? Querem, enfim, tem que inventar um fato novo, né? Também com essa questão da pandemia, né? Falando da parte do enoturismo, que a gente nota que as pessoas estão buscando muito, assim, uh, tipo, querem coisas ao ar livre, querem menos pessoas, Uhum. querem coisas mais, Com todos os assim, protocolos, né, Bruna, também? então tem essa preocupação. A gente já trabalhava mais ou menos assim, então isso já facilitou para nós, né? Uhum. E do comportamento das pessoas, sabe? É bem interessante. Por exemplo, a gente serve almoço sempre aos sábados e as pessoas sentam na mesa e não querem mais levantar, sabe? Sim. Quem vai com os amigos não levanta mais a mesa, é um negócio. Mudou muito isso e não foi só ali, tá? Eu falei com mais de uma pessoa que serve refeições também, que tem restaurante, que assim, tipo, as pessoas estão indo. Parece que, nossa, quando eu tenho a oportunidade de me encontrar com os meus amigos, tá, eu quero aproveitar, né? A Letícia, minha prima, acabou de Tem uma entrar. pergunta ali, Bruna, do Sim, Clóvis Gondan, né? A colheita do vinho, não sei se tu quer responder. tá. Então, a colheita das uvas, ela ali a partir de janeiro, né? No nosso lugar, começa no início de janeiro, vai até o início de março, mas essa época tem variações, tá? E aí, e o que nós fazemos depois, né? Eu não sei exatamente se eu vou responder aquilo, a dúvida que ele tem. Vou dar uma resposta aí, qualquer coisa depois, por favor, me peça novamente. Depois que a gente recebe as uvas, falando no trabalho do vinhedo, né? Trabalho vitícola, tem que fazer as manutenções nos vinhedos. Aí depois, quando vem antes ali, quando chega o inverno, é época de podar as videiras. Depois, quando começa a vir a podar e amarrar. Depois, quando começa a vir a primavera, as videiras começam a brotar. E então, tem que cuidar, né, da brotação, tratamentos fitossanitários, poda verde, né, desfolha, tem uma série de tratos culturais que a gente tem que fazer, né? Tem que contar com São Pedro também, que chova a quantidade certa, né? E o necessário, então, se chover demais na brotação é ruim, porque pode dar muita doença fúngica, também é ruim porque pode ter desavinho, que é um problema assim quando chove demais, quando está florescendo, os cachinhos viram gavinha, né? Aí depois, quando a uva está amadurecendo, se chover demais, ela pode apodrecer, ou Nossa. se chover de menos, pode ter também problemas. Para nós, assim, né, que trabalhamos com a viticultura, o tempo mais seco é melhor. A videira é uma planta bem adaptada, assim, a um terreno pobre, a não água em excesso, né? O ano passado foi um verão seco. Para quem trabalha com soja, por exemplo, com essas culturas anuais, é muito ruim. Para nós foi assim, nossa, a vindima 2020 foi
E incrível, assim, 2018 tinha sido muito boa, mas 2020 foi ótima. E a gente tá vendo previsões de laninha aí, então laninha é verão seco, então a gente tá Para feliz vocês de tá ótimo. novo. É. Mas claro que a gente tá numa estiagem assim, meio prolongada, né? Deu umas chuvinhas, assim, mas não, né? Também não é só mil maravilhas, né? Tem que se cuidar, né? Também não pode ser demais. Mas, assim, da parte vitícola, falei, assim, em linhas gerais. Da parte enológica, depois que a gente colhe a uva, aí a uva entra na vinícola, a gente vai fazer o vinho, né? Depende do vinho que é. Se é branco, ele geralmente fica pronto antes, né? Se é vinho tinto, ele pode ficar mais tempo nos tanques, né? Enfim, o vinho tinto tem os taninos, ele pode ir para a barrica. Tem muitos poréns, né? E na parte por exemplo, eu tenho espumantes lá do ano passado e eu não vendi nada ainda. Eles estão lá na cave amadurecendo, né? Então, tem tudo isso, assim, que pode interferir, sabe? Tem Mas muita coisa. é um ramo muito bonito, né, Bruna? Assim, é um ramo que dá muito gosto, ainda mais por tu estar dentro de uma história de família, né? Eu acho que essa coisa de tu saber de uma origem lá de mais de 130 anos, né, que existe o negócio de vocês. Então, assim, o quanto isso também tem de responsabilidade, né, para vocês que estão agora tocando mais à frente, né, o negócio, né, mas é muito lindo de ver, né? Eu tive já a oportunidade de visitar a vinícola Cristófoli, então eu conheci a mãe da Bruna, conheci ali as pessoas que trabalham com ela, né? E todos eles realmente têm esse amor todo pelo negócio, né? Que eu acho que é fundamental para manter uma empresa por tanto tempo, né? E eu queria que tu contasse, assim, como é que foi, por exemplo, para ti, claro, tu tens uma origem familiar dentro do empreendedorismo, mas era mesmo isso que tu queria? Ou tu foi mais ou menos sem saber? Como é que foi isso para digerir isso na tua vida, assim? Olha, eu acho que eu sempre fui assim, desde criança, tá? Muito ativa, assim, de participar, muito falante, né? Imagina, quase nem falo. Muito, né? De dar opinião, assim, sempre tive muito isso, tá? Então, eu acompanhava né, acompanhava sempre meus pais na evolução desse negócio e os meus pais sempre me deram muitas tarefas, assim, sempre fui cobrada assim para fazer, ajudar e não tinha esse negócio assim de me paga que eu vou ajudar, tá? Tipo, e você é adolescente, você nem fez faculdade ainda, não sabe o que é da vida. Então vai trabalhar aqui, depois, Depois se define. né? Depois tu pensa. E, e aí eu, assim, gostei daquilo, né? Fui fazer o curso de enologia, porque também era uma coisa que os meus pais, assim, muito incentivada por eles, né? E, sinceramente, eu fui estudar enologia com 14 anos, tá? Eu fiz o curso técnico em enologia e depois eu fiz o curso superior de enologia. Então, eu sei lá se eu escolhi a enologia ou foi a enologia que me escolheu, tá? Mas o fato é que com o andar da carruagem, as abóboras vão se encaixando no, né? Vão se encaixando. E aí, assim, eu fui estudar e comecei a observar que tinha várias coisas na empresa que tinham que melhorar. Gestão, né? Questões comerciais. A Dione trabalhou lá com nós, entrou na live. Ai, que legal. E aí e aí eu comecei a ver que tinha essas demandas, né? E acabei naturalmente me envolvendo com as questões administrativas da vinícola.
tinha esse espaço, tinha essa demanda, né? E a gente precisava de alguém para tocar isso aí. Então, meio que sem querer, eu acabei assumindo essa parte. Então, hoje, né, eu não estudei administração, tá? Eu estudei enologia mesmo, mas estou mais envolvida com a parte administrativa da vinícola do que o dia a dia, assim, operacional da parte técnica, né? Uhum. Então, o meu irmão fez enologia também, o Lorenzo, ele cuida disso, tá? E a minha prima, que é filha do meu tio e meu padrinho, né, o Mário, que é sócio também da empresa. Então, ela também fez enologia, nós somos uma família de enólogos, e cuida da nossa loja, né? Ela atende as pessoas e tal, faz vendas lá. E aí, eu acho que depois de todos esses anos, né, eu me formei no curso superior em 2007. E de muita coisa que eu já passei na vinícola. Eu, esses dias até tem uma enóloga que tem um canal que chama Brasília e Vinhos, né? Ela me pediu para mim falar uma frase assim sobre o vinho, o que é o vinho para mim, né? E eu disse que o vinho, ele não é o fim para mim, ele é o caminho. E então, assim, eu gosto de tudo que eu faço lá na vinícola. Claro que sempre tem as coisas chatas, obviamente, né? Mas assim, eu gosto de. Eu gosto dos problemas que eu resolvo, assim. Eu gosto de atender as pessoas, de estar lá, de ter planos, assim, de ter projetos, de dar vida para as coisas, de construir as coisas, sabe? Isso é a minha gasolina, né? Isso é o que me motiva. E, e não é mais somente fazer o vinho, sabe? Então, acho que é por isso que eu brinquei, né? Não sei se foi eu que escolhi a enologia ou a enologia que me escolheu. Obviamente que a parte técnica a gente está sempre conversando, né? Mas eu acho que eu estou no lugar que eu gostaria de estar, assim, sabe? Acabei me encontrando nisso. Eu acho que dentro das empresas familiares, o que é muito importante é que os fundadores, né, os sócios, enfim, que deem a oportunidade para os sucessores também ocuparem um lugar e darem a sua cara para aquele lugar, né? Uhum. Porque assim, isso é o meu sentimento, é uma opinião pessoal minha. Essa regra pode não funcionar para as pessoas que estão nos ouvindo, mas eu acredito que quando tu põe de ti dentro de um negócio, e se tu for empregado também não tem problema nenhum, né? Se for colaborador de alguém, mas quando tu tem a oportunidade de dar o teu toque pessoal, a, a tua função para ti, ela tem um outro valor, né? A tua ligação com a empresa, com o negócio, ela se torna diferente. Então, assim como eu vejo lá na vinícola coisas que foram, enfim, do meu pai, do meu tio, mas hoje em dia eu vejo muito, eu vejo de mim lá, eu vejo do meu irmão, eu vejo da minha prima, né, da Letícia. Então, isso faz a diferença, né? Para mim, isso é importante, né? A gente vê vários casos, principalmente assim aqui, que é uma região italiana, né? Os mais velhos, às vezes, desconfiam, será que os mais novos, não sei o que lá, né? Mas, assim, eu acho que quando a gente entrega resultado e a gente tá lá, assim, o meu pai, ele só reclama de mim e do meu irmão, tá? Só reclama, Jesus, nunca tá bom, né? E eu acho que, pô, faz parte isso também, sabe? Ele falar bem de nós para os outros, assim, tipo, quando as pessoas nos elogiam, aí ele, né, também. Mas Confirma. assim, mas para nós, assim, é só reclamação. Mas tu sabe que Eu,
Tu falando, Bruna, assim, me deu uma... Trabalhar em família não é fácil, né? Eu tô vendo aqui que a Linda também colocou que ela gosta muito de saber, soube um pouco mais sobre uva, que gosta de vinhos, né? Obrigada, Linda, pelo comentário. Mas tem os desafios, né, de trabalhar em família, né, Bruna? A gente sabe Sim, que nem tudo são flores, né? E como sim. lidar com isso, né? Tu já começou a explanar um pouquinho sobre isso, mas qual é a dica, assim, que tu daria para essa gestão ser um pouco mais leve, digamos assim, né? E isso poder é, ter longevidade, né? 130 anos, né? Mais de 130 anos, isso é louvável, né? São poucas as empresas que mantêm esse ritmo de, de desenvolvimento, enfim, né? Como é que tu É enxerga assim, isso? eu acho que né, assim, eu não vivo a melhor, a gente não vive num mar de rosas lá, né? A gente tem dias assim de se xingar, não recomendo isso, ok? Não recomendo isso. É que Mas é às difícil, né? vezes A família junto, né? A gente tem é muita que assim, proximidade. quando tem um funcionário, né, é uma coisa. Mas assim, a família é difícil de separar Os a papéis. casa do, sabe? A gente, por exemplo, a gente tá com essa obra ali da vinícola, né? Então, bah, às vezes a gente até, tipo, começa a falar de problemas, de coisas, e agora, sabe? Tá tudo mais caro, tá com falta de, sabe? Tudo em falta no mercado, prazos estendidos, assim, é muita pressão, sabe? E aí a gente acabava, todos os almoços, era uma discussão sobre coisas da obra, sabe? E isso, assim, ó, não é fácil, tá? Ou, por exemplo, o meu irmão tá lá em casa de noite, ele quer desopilar. Oi, Denise. A Denise trabalha na Secretaria de Turismo aqui de Bento Ah, Gonçalves. legal, seja bem-vinda. É, e aí a gente. Aí meu irmão queria desligar da vinícola, meu pai quer falar do negócio, sabe? Então ali dá estresse, né? Eu não moro mais junto com os meus pais. Mas assim, o que eu acho é que tem que ter esses momentos, o Marcos diz assim, quando estressar, né? Tomar uma Toma taça de vinho. vinho. Mas tem que ter esses momentos assim de dar uma desopilada. O que eu acho que é importante é que se vá formando sucessores para lidarem com o negócio da maneira mais profissional possível. E também, assim, tipo, eu me policio disso, assim, não levar para um lado pessoal, sabe? Às vezes tu tá, assim, algum problema profissional, a pessoa não fez algo que era para fazer, enfim. A gente tá falando profissionalmente, não significa que, ai, meu Deus, eu te chamei atenção, eu não gosto de ti, sabe? Eu acho que isso vale para colaboradores e vale para família também, né? Então, acho que, mas assim, esse equilíbrio não é fácil, sabe? Não é fácil. Às vezes a gente tem ideia assim que, agora a gente está muito estressado porque a gente, né, não tem dinheiro, né? Tipo, tá gastando um monte de dinheiro, tá? Quando a gente tiver bastante dinheiro, vai ficar tudo água com açúcar. Só que tu vê empresas maiores também, quanto mais dinheiro, às vezes mais briga, mais Mais estresse, problemas né? também. Mais É verdade. problemas também. Então, acho que não tem uma fórmula mágica, acho que cada um tem que encontrar o seu caminho do meio, né? O melhor. E acho que, acima de tudo, assim, procurar o máximo possível de profissionalismo, que isso acho que faz a diferença tanto na empresa familiar quanto numa empresa que não é familiar, ter papéis definidos para cada um, né? Cada Uhum. sócio e tal. Acho que isso é muito importante. Importante, né? E uma outra coisa, Bruno, uma curiosidade agora, amanhã é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, né? Como é que é para ti, assim, ser enóloga, ser diretora operacional da empresa? Como é que te
se relaciona com isso? É difícil, é mais difícil para a mulher ou não? Como é que tu sente isso dentro desse meio do vinho, né? Dessa Bom, área que tu atua? muito boa pergunta, Eliane. Olha só, eu estava, por acaso, estava pensando nisso hoje, assim, até nem foi pela live, mas estava com esse assunto na minha cabeça, que ele vem bater na minha porta. Quero fugir dele, ele vem bater. Fazem 15 dias, teve a Avaliação Nacional de Vinhos, que é um evento aqui que envolve muitos degustadores, vinhos do Brasil inteiro. E o evento esse ano foi online, né? Não foi presencial como era. E eu, durante a transmissão, fiz uma fala sobre as mulheres, né, na enologia. E por acaso eu estou na diretoria da associação e agora vai ter uma outra eleição, né? E fui convidada para permanecer e fiquei pensando assim, vou, não vou, né? O que eu vou fazer? Mas o que eu vejo assim das mulheres no mundo do vinho, tá? Hoje em dia tem nos cursos de enologia, tá? E eu acho que nos de sommelier, eu acredito que é a mesma coisa, mas a parte de sommelier eu não acompanho de perto. A gente tem praticamente meio a meio, tá? De ingressos, mulheres e homens, tá? Quando eu comecei a estudar, era menos mulher. Tipo, a gente era umas 6, 7, numa turma de 25, assim, né? Eram menos mulheres. Depois, já na faculdade, tinha um pouquinho mais, mas também não era 50-50, assim, não era meio a meio, era menos que... E o mistério que eu vejo ainda é, tudo bem, talvez a gente precise trocar uma geração e tal, mas a gente vê muitas mulheres se formando em enologia e a gente vê poucas mulheres, isso foi o que eu falei lá na BE, poucas mulheres em cargos de decisão nas empresas, de decisão no setor enológico, no nosso setor do vinho, tá? Então, a maior parte dos dirigentes de entidades, as pessoas que estão no conselho das entidades, muitos homens, tá? Ou Uhum. só homens, praticamente, tá? Então, o que eu vejo é que, assim, eu não sou muito adepta de um discurso, assim, do machismo só e etc. A gente sabe que isso está arraigado na nossa sociedade, muitas vezes dentro de nós, mulheres, né? Mas o que eu acho que é um pouco daquilo que a gente viveu no período que a gente fez, né? Toda aquela formação da aceleradora, né? É de a gente precisa que mais mulheres se motivem a assumir esses postos de liderança. E eu acho que muitas vezes as mulheres não assumem porque há um preço a pagar para você Uhum. estar na liderança de uma empresa, de uma entidade. Há um preço a pagar. E muitas vezes esse preço para a mulher, ele é maior, esse pedágio, vamos dizer assim, né? Então, você tem um filho, vai ter que se ausentar. Eu não tenho filhos, tá? Mas, você vai ter reuniões à noite, você vai ter isso, vai ter aquilo. Mesmo na empresa, sabe? Então, às vezes, não é só um problema do sistema. Eu acho que também, muitas vezes, as mulheres optam por se dedicar mais a outras áreas ou à família, né? Talvez algumas não se sintam confortáveis num ambiente com tantos homens, né? Uhum. E às vezes eu brinco, né? Você entra num lugar e você se sente um presunto, assim, um pedaço de carne, tá todo mundo olhando, né? Então, tem que suportar isso, tá? Uhum. E o que eu pensava hoje era o seguinte: eu vou falar assim, olha, eu não tenho filhos, tá? E aquela coisa que as mulheres falam muito, né, de quando a mulher se torna mãe, às vezes ela acaba sendo demitida ou começa uma pressão assim, tu vai engravidar, mas e agora tu vai começar a faltar, mas e blá 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 blá.
E eu acho que a sociedade, e eu me faço essa cobrança como empresária, tá? E como talvez um dia mãe. Assim, pensa, quando a mulher tem um filho, eu julgo que ela perde até o medo da morte, do diabo, sabe? Tipo, ouvi muitas mulheres dizendo assim, olha, se eu leva eu, não leva meu filho, sabe? Sim. Então, né, eu falo isso assim, eu tô arrepiada, sabe? Porque eu acho que é, sabe, Mágico mesmo. o pai também tem parte nisso, obviamente, né? Não é o Espírito Santo que manda a criança lá. Mas assim, é muito visceral para a mãe, porque a mãe tem o filho na barriga e amamenta, é muito, né? Às vezes o pai cai a ficha a hora que o neném nasce só, mas a mulher já está naquela coisa já há 9 meses, né? Então, assim, quando ela tem o filho, quantos skills aquela mulher não tem que desenvolver? Quantas habilidades ela não desenvolve? Ela desenvolve praticamente o sexto sentido, entendeu? O nenê fez um suspiro lá no outro quarto, tum, ela já Já acordou, acordou. sabe? Já acordou. É. Ela ouviu o chorinho, ela já sabe se é fome, se é cólica, se é o que que é, entendeu? Então, eu me pergunto assim, por que que a gente não tá, nós mulheres e também empresários e empresárias, aproveitando essas habilidades incríveis no trabalho? Sabe? Uhum. Então, quando me pediram assim, você acha que é uma vantagem? O que, que é uma mulher no mundo do vinho? Eu acho que é uma vantagem. Eu acho que é uma vantagem. A gente tem uma capacidade grande de trabalho, tá? Grande de trabalho. E a gente também, junto com isso, a gente tem muitas habilidades finas, entende? Soft skills, que são Uhum. coisas muito importantes hoje em dia. Então, o desafio, eu acho, de muitas mulheres é como aproveitar, e falando assim especificamente das que são mães, porque muitas vezes sentem muito preconceito e muita pressão, né? Como aproveitar isso tudo no mundo dos negócios, sabe? Eu acho que, pô, cara, a mulher que se dedicou para a maternidade, enfim, que tem um filho, vai voltar a trabalhar, que ela já fez o MBA ali, ela já fez o PhD ali, entende? Porque é um negócio muito ninja, sabe? Tu trabalha mais, tu tá e gás e organização e, sabe? Então eu acho que assim, ser mulher em qualquer área é bom, né? No mundo do vinho, claro que a gente passa por perrengue, né? Tipo, já teve, assim, lá na vinícola, pessoas que chegaram e disseram assim, eu queria falar com algum dos sócios, né? Eu disse, não, esse assunto quem trata sou eu, né? Então, N situações, assim, sabe, que já aconteceram, mas assim, ó, a minha mãe diz, né, que passa, bate num ombro, bate no outro e vai Vai, embora, vai e né? segue a vida, né? É. E é Então, acho que uma coisa, Bruna, que tu comentaste, que eu queria só complementar, essa representação feminina nesses cargos de gestão, digamos assim, de governança corporativa, né? Eles vão nos auxiliar também a essa mudança estrutural da sociedade, né? Porque não adianta também a empresa dizer assim, eu tenho um programa de diversidade, né? Porque a diversidade ela traz inovação, traz crescimento para a organização. Todo mundo sabe, né? Já foram feitas várias pesquisas que comprovam que mulheres dentro desses ambientes, elas aumentam e elevam ao PIB da própria economia sim, do país, né? Isso é fato. Mas se essas mulheres não estiverem nesses postos, fazendo as leis ou fazendo essas modificações, né? A gente vai ter a mesma forma de pensar na gestão. Né? Então, por isso que eu acho que a mulher tem que estar presente também nesses espaços. Eu sei que às vezes é muito penoso, sim, né? E por isso que eu acho que a rede de apoio de mulheres também pode ajudar nesse sentido, né? Para que a sim. gente se fortifique mais, que a gente realmente acredite mais na gente, né? Porque a gente tem um potencial incrível, né? Como você falou,
E as empresas ainda não perceberam, né, que esse equilíbrio entre as forças femininas e as forças masculinas, elas vão multiplicar tudo de bom que tem nessa empresa, né? Porque isso tem que acontecer dentro de nós também, né? Não adianta Claro. só a empresa dizer, não, é legal isso, mas na prática a gente não entregar esse resultado, né? E quando eu comentei assim que me convidaram, né, para próxima, para continuar, enfim, né, na diretoria da ABE, né, Associação Brasileira de Enologia, eu fiquei pensando assim uns dias, tipo, será que eu aceito, será que eu não aceito? Né? Meu coração dizia vai, né? A minha cabeça dizia, Bruna, não, já tá cheia de coisa para fazer, né? Mas eu acho, aí eu aceitei, mas com uma condição, não foi bem uma condição, mas enfim, eu queria trabalhar por um objetivo, né? E eu disse, Uma não, causa. eu quero me dedicar para essa causa das mulheres, assim, de encorajar mais mulheres a assumir postos no mundo do vinho, né? E aí a gente tem que ser, né, walk the talk, né? Então, a gente precisa... Oi, Fábio. A gente precisa praticar, né, aquilo que a gente fala. E aí eu mesma me intimei, né? Tipo, Bruna, quem inventa aguenta, né? Tu fica dizendo que precisa ter mais mulheres e quando batem na tua porta, tu diz que não, né? Então, não, eu não posso abraçar todos os projetos que a BE tem, mas eu acredito que no meu tempo eu posso trabalhar em cima desse projeto, né? Uhum. Que é bem importante e um aprendizado assim, né? Vou ter que bater lá no nosso grupo de WhatsApp da aceleradora, né? Porque eu preciso muito de mulheres, né? Assim, com alto gabarito, como as que a gente tem naquele grupo, para me inspirar, né? E me ajudar nessa missão. E, e, Então, tu, e, acho uma, que e uma outra coisa que é bem importante, eu também participo de algumas associações, duas, na verdade, né? A Associação de Administradores do Vale dos Sinos, que eu sou presidente aqui no Vale, né? E também da Associação de Mentores, Brasileira de Mentores. Então, além disso, parece que é bobagem, mas assim, o quanto de rede de contatos e relações que tem ali à tua disposição, sabe? Então, para a mulher também é importante a gente estar nesses espaços associativos, porque a gente consegue uma rede maior de relacionamento e até mesmo de desenvolvimento pessoal, né? E para o é, negócio, né? Para o teu negócio, acho que também é importante, né? tem, Porque dá tem. visibilidade para a tua empresa, enfim, né? E a gente tem que, eu botei na minha cabeça, assim, eu tive falando essa semana com um ex-presidente aí do SIC, aqui de Bento Gonçalves, né? E eu disse, olha, ele disse, né, que queria falar comigo para me dar uns toques e tal. Eu disse, olha, eu te agradeço, né? Porque eu ouvi um ditado e nunca mais me esqueci, né? Os homens vão todos no mesmo banheiro, né? Então, assim, tipo, nós estamos em menos, né? Mulheres têm menos, e a gente precisa muitas vezes de mentores, de homens que também nos ajudem. Só que tem toda essa questão de homem e mulher, e aí às vezes, né, a gente não se sente confortável, nem a outra pessoa, né, por melhores as intenções que ambos tenham. Mas eu acho que, tipo, tem que ir pedindo ajuda, né? E sempre vai ter alguém que vai estar disposto a Disposto, nos né? ajudar, né? Essa Perfeito. lição não é só para essa questão da liderança, enfim, de mulheres, ela é também para o negócio de cada um, né? Para o trabalho de cada um, independente se a pessoa é colaborador ou uh, empreendedor, né? Na verdade, todo mundo empreende, até para te ser Intraempreendedor, contratado né? por alguém. Claro, claro. Todo mundo Na tem que verdade, se o vender. empreendedorismo, né, Bruna? Ele é um processo, né? É uma atitude empreendedora, né? E isso independe se tu tem um negócio formalizado ou não, né? Eu penso assim que empreender é muito mais amplo, né? Do que Claro. simplesmente ter um CNPJ.
enfim, né? Sim, Mas, sim, Bruna, com bom, certeza. já estamos na finaleira quase da Tá, nossa live aqui. Eu queria que tu tá bom. contasse um pouquinho sobre a questão dessa motivação mesmo de empreender. Tu achas, na tua vivência, que essa motivação, ela veio da tua família mesmo? Ou tu acha que no empreendedorismo a gente pode se desenvolver, enfim, e tu foi tomando gosto, com relação a isso, sabe? Para diferenciar se existe uma pessoa, por exemplo, que não tem uma família empreendedora, ela pode seguir o rumo do empreendedorismo? Eu acredito que com certeza, né? Não é nenhum ter uma família que empreendeu e tal, não é garantia de sucesso para ninguém, né? Eu acho que assim, eu acredito que, claro que os meus pais sempre me incentivaram muito, tá? Uhum. Sempre cobraram, assim, nunca deram moleza, nunca falaram, mas eu via as dificuldades deles, né? Mas eles nunca me desencorajaram. Disseram assim: ah, isso aqui é muito difícil, olha, vai ser empregado de alguém, que tu ganha mais. O meu pai sempre foi, eu ouvi um ditado assim que dizia: prefiro ser a cabeça de uma galinha do que o rabo de um cavalo, do que o rabo de um boi, assim, uma coisa assim. Então, tem pessoas que não curtem isso, que querem, gostam de uma outra estrutura, né? O meu pai sempre dizia, tu tem que ser dono do teu nariz, tu faz os teus horários, tu, né? Tudo isso aí, não que, nossa, seja o passaporte da liberdade ser empreendedor, porque às vezes eu acordo de madrugada e começo a pensar em problemas. Eu passei mais de um mês trabalhando todos os dias e trabalhando até tarde, que eu achei que eu ia entrar em burnout, assim, tive que tirar Nossa. uma tarde que eu tava meio lelé da cabeça e tudo bem, me recuperei. E então, assim, a gente, né, tem isso. E eu acho que eu sempre tive essa vontade, assim, eu nunca me vi assim, fazendo outra coisa, tipo, nunca passou pela minha cabeça, por exemplo, eu tenho o desejo de fazer concurso público para ter, tipo, estabilidade, assim, nunca me passou isso pela cabeça, assim, tipo, talvez quando eu fique velha, eu veja que, poxa, aquela aposentadoria lá ia ser legal, né? Mas eu faço a minha aposta que eu vi num podcast de um empreendedor que dizia assim, a diferença entre certeza e convicção. Eu não tenho certeza que nossa, vou ter assim a super aposentadoria, eu não sei o que lá, né? Mas eu tô convicta, eu tô fazendo uma coisa que tá dando certo, que vai dar certo, e se eu levar um tropeço, eu vou levantar e eu sou feita disso, né? Então, eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, sabe? Eu estou sempre inventando, assim. Se não for o vinho, é outra coisa, sabe? Eu gosto disso. Perfeito. E, Bruna, para a gente finalizar, conta um pouquinho como é que as pessoas podem achar a empresa de vocês e quais são os principais serviços, então, que vocês estão programando agora para final desse ano e 2021 aí. O que que tem de novo na Cristófoli? Bom, então, a gente está aqui em Bento Gonçalves, né? Vocês nos encontram fácil no nosso site, que é vinhoscristofoli.com.br, ou no nosso Instagram, que é @vinhoscristofoli. Cuidado que criaram, assim, bandidos criaram 2 perfis fakes, né? Mas o nosso tem 10 mil seguidores, tá? Tem um que é Vinhos com 2i, é um perfil fake, tá? Mas o nosso tem mais de 10 mil seguidores. E aí a gente tá aberto todos os dias, tá? Fechamos dia 1º de janeiro e 25 de dezembro somente. E nós temos, além dos nossos vinhos, temos uma linha de vinhos finos, espumantes, suco de uva. Obrigada pela audiência, Marcos. Foi um prazer estar Obrigada aqui por estarem aí. na sua companhia. E aí a gente, além dos produtos, nós também temos o enoturismo, então a gente todos os dias
tem degustações, tem tábuas de frios, assim, coisinhas para comer lá no nosso jardim. Aos sábados nós temos almoço harmonizado ao ar livre, temos pisa de uvas durante a vindima, ali a partir de janeiro até final de fevereiro. E o legal é que, assim, os vinhos, vocês podem vir lá nos conhecer e comprar, ficaremos super felizes. Se não, dá para comprar da nossa loja online, tá? E o enoturismo, almoço, tudo que precisa de reserva, que é almoço, passeio pelos parreirais, piquenique nos parreirais, enfim, tudo isso é só acessar o nosso site, que dá para reservar lá direto. Nós temos uma plataforma de reservas, você clica lá em experiências, escolhe a experiência e vai em reservar agora, vai abrir o calendário e lá você reserva e paga e é um espetáculo. Ai, que maravilha. É a última inovação que nós tivemos. E vocês vendem para todo o Brasil, né, Bruna? Sim, a gente vende para todo o Brasil. A nossa distribuição aqui no Rio Grande do Sul é que é péssima, quase inexistente. A gente tem mais vinho no Rio de Janeiro, em pontos lá, do que aqui, tá? Então, o melhor é dá para comprar diretamente conosco, né? Que a gente envia. E venham nos conhecer, que é muito lindo o nosso lugar, né? Bento Gonçalves, toda a cidade está cheia de opções para visitar e tal. Então, é isso, gente. Ai, que mara, muito, muito legal, Bruna. E me conta uma coisa, ainda tem uns minutinhos aqui. Vocês são de que região da Itália? Nós somos do Vêneto, somos de Tison di Valmarino, que é perto de Treviso. É na região do Vêneto, ali no mesmo, na mesma região onde tem Veneza, ali, sabe? Para lá, Uhum. Verona, ali. E tu vais periodicamente, imagino assim, fazer algum estudo fora? Como é que é esse teu adaptar do conhecimento? Olha, eu já fiz estágio na Alemanha, na Itália. O meu noivo é português, acabo indo para lá com frequência, porém esse ano não irei, vai ele sozinho, né, por razões óbvias. E, e é isso, assim, já fui para o Chile, para a Argentina, enfim. O que eu esses dias me deu assim, vamos ver o ano que vem, o que será da vida. Mas eu gostava de fazer um intercâmbio para melhorar o meu inglês, assim, porque eu me viro, sabe? Mas não sou assim, nossa, né? Então, ficar assim, fazer um curso, né? Um mês, por aí, acho que dá para sobreviver, Sim, sim, sem dúvida. né? Mas muito mais não, né? Porque não Ai, dá para se ausentar assim tanto tempo do negócio. É, Mas é isso. e é sempre bom, né, Bruna, a gente buscar as nossas origens, né, e valorizar isso, né, esses teus antepassados que estiveram na Itália, que deram todo o suor, né, que trouxeram o negócio para cá, sabe? Então, olha a baita responsabilidade e orgulho também de vocês, né, agora qual a geração que vocês estão? É a terceira? Quarta, Quarta? quarta. Quarta Eu acho que geração? assim, para todo mundo, né, gente, conhecer a nossa origem, independente se é imigrante italiano, alemão, sabe, se é negro, se é português, se é isso, se é aquilo. Gente, quem não sabe de onde é que veio, não sabe para onde vai, sabe? Então, acho que uma coisa que a gente sempre teve muito na nossa família é de contar histórias, sabe? De antigamente. Meu pai gostava muito de falar, assim, para nós de tudo que o avô e o bisavô, enfim, falavam, que passaram, que, meu Deus, tinha os animais que tinha que botar no porão da casa, senão as onças comiam, né, ou as galinhas e comiam vinho. Então, acho que isso dá mais ainda suporte para a gente fazer as coisas que a gente faz com mais amor. Quando tu sabe de onde é que veio aquilo que tu tem. Tudo bem, eu não vou, vamos dizer que você não vai trabalhar com a sua família, você vai trabalhar, vai ser um profissional liberal, vai fazer outra coisa da vida, sei lá. Mas assim, saber de onde é que veio os recursos para tua casa, para as tuas coisas, o que pagou o teu estudo, o teu conforto, sabe? Eu acho que quando a gente tem noção disso, a gente dá mais valor até para os nossos pais, né? Para as coisas que eles abdicaram muitas vezes para que a gente tivesse.
né? Então, acho que isso é válido para qualquer pessoa. É verdade. Bruna, te agradeço aí de coração, né, a tua disponibilidade, gentileza, né, de compartilhar com a gente esse teu andar, essa tua jornada, né, que está ainda crescendo e vai crescer muito mais, né, vai trazer muitos louros para tua família, sem dúvida nenhuma, né, a gente sabe que estamos num mundo muito VUCA, né, assim, de modificação e incertezas e tudo, mas eu acho que se a gente acreditar no negócio, né, e colocar também sentido, né, às palavras, aos atos que a gente faz e todo esse entorno que a gente impacta, né? Porque vocês, na região de vocês, impactam uma região, a cidade praticamente ali, né? Eu não sei se É um distrito, Faria é um Lemos. distrito, É um né? distrito, pertence a Bento Gonçalves. Então, obrigada aí pelas mensagens, eu estou lendo todas, obrigada de Isso, coração, isso. né? Sigam a Vinícola no Instagram, que é @vinhoscristófoli. Cuidado com os perfis fakes, né? O nosso tem mais de 10 mil seguidores. E venham lá nos conhecer quando possível, a gente recebe todo mundo de braços abertos. Obrigada, Eliane, pela oportunidade de partilhar um pouquinho da nossa história, né? E de quem nós somos. Estou É. sempre à disposição para o que precisar. E é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada à audiência que está aí, que nos acompanhou, né? E quem vai assistir depois a live também, ela vai ficar gravada no IGTV e no YouTube. Então, fiquem à vontade, porque eu acho que esses exemplos eles são muito positivos, principalmente para quem quer empreender, para a mulher, né? Essa falta de representatividade, como a Bruna comentou, tudo isso, né? Esses espaços que a gente tem, uma simples live, né, pode impactar uma outra pessoa lá do outro lado do mundo, né? Do Oi, outro lado do Ronaldo. oceano, né? E é tão importante, né? Bruna, É verdade. brigadão. Vou Até a fechar próxima. aqui. Até. Um beijo. Beijão para todos, Tudo de tá? bom. Obrigada. Ô, Bruno. Tchau, Querida. tchau. Tchau, tchau.